apresentar vocês, eu vou pedir para vocês se apresentarem, porque eu estava falando que eu sou péssima de apresentar, entendeu? Aí a hora que eu gaguejo, que eu erro, que eu não sei o que falar e tal. Então a gente começa e eu só vou falar então que eu tô com a Simone e tô com o Bartô, porque eu não escrevi mais Bartô fácil. aqui agora, tá vendo? Então, Quer escrever no cantinho? não, Pode. não preciso, que eu vou falar rápido. Fora que eu não esqueço tudo, então tudo bem. Então eu vou falar e aí eu vou me apresentar, né? Assim, e eu vou pedir para vocês se apresentarem também para a gente considerando as pessoas que não podem nos enxergar. A gente tem usado muito isso para ter uma fala mais inclusiva, né? Então, vamos nessa. Fala aí, João. Lucas, pode falar já. Aí agora vermelha, nervosa. Essa câmera para você começar, mas depois se olhem e esqueçam das câmeras. Tá bom. Bem-vindos, estamos aqui com mais um episódio do Talks do Change for Good. Então hoje eu estou aqui com a Simone e com o Bartô e nós vamos bater um papo aqui também sobre a questão da diversidade, sobre a questão da inclusão, do preconceito, do que a gente pode fazer aí no nosso dia a dia para avançar para um mundo melhor, né? Inclusive e respeitoso aí com todo mundo, com o planeta. Bom, eu sou Renata Brunetti, do Change for Good, sou uma mulher alta, branquinha, cor-de-rosa, né? Meus cabelos já branquinhos também, tenho 63 anos, avó, né? Tô vestida com vestido coloridinho, de verde e laranja e uns brincos sustentáveis, assim, cor de terra. Por favor. Bom, eu sou Simone Nascimento. Eu sou médica, sou mãe da Nina, são as duas coisas que basicamente carregam a minha vida. Eu trabalho com... minha primeira formação é radiologia e diagnóstico por imagem e trabalhei por muitos anos com rastreamento e diagnóstico de câncer de mama. Depois de um certo tempo, eu comecei a ficar incomodada em chegar depois da doença e achei que precisava fazer um outro caminho e foi aí que eu fui aprender sobre promoção de saúde. Então, hoje eu trabalho com saúde mental corporativa e medicina de estilo de vida, que basicamente ajuda as pessoas a entender que é possível prevenir várias doenças, ter um modelo de vida mais sustentável, mais baseado num consumo ali de pequenos produtores ali perto, com uma alimentação mais saudável, prática de atividades físicas. E eu basicamente vivo para tentar ajudar as pessoas a viver de um jeito melhor. Eu trabalho bastante com saúde mental, com recorte de grupos minoritários dentro das empresas, porque eu acho que às vezes as pessoas adoecem mais quando elas estão dentro de alguns ambientes do que fora. E é isso. Muito bom. E eu sou uma mulher negra, de cabelos crespos, curtos. Estou usando um óculos transparente bem grande, que ocupa quase a metade do meu rosto. Estou com um vestido clarinho, de fundo claro e estampa verde e azul. Antes de mais nada, eu quero agradecer, porque eu nunca na minha vida imaginei, fazendo o que eu faço, estar ao lado de pessoas com tanta capacidade e com tanto para dar para a população. Agradeço o convite. Fico muito honrado de estar aqui. Estou muito feliz de conhecer uma médica negra, linda, competentíssima e, como disse você, uma rosa branquinha que luta muito em prol de melhorar esse planeta. Eu agradeço muito a presença de vocês, eu fico muito honrado. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou Bartô, eu trabalho com humor, televisão e rádio há muitos anos. Acho que a contribuição que vocês fazem para o mundo, né, de tentar melhorar, são coisas palpáveis e eu tento falar cacaca para as pessoas rirem. É o meu propósito de vida, é uma coisa que isso nasceu comigo, da minha família, do meu berço, dos meus tios negros, que eu sempre achava isso extraordinário, aquela reunião, eu vou dizer no popular, que eu acho isso lindo, aquela negrada aos domingos,
comendo o tal do macarrão da avó com frango e todos eles contando as suas coisas e aquilo para mim era de uma satisfação muito grande e eu sempre imaginei que eu estivesse onde eu estou hoje, só que nunca imaginei que seria de uma maneira profissional. Eu sempre tentei fazer com que as pessoas se entretessem de uma maneira ou de outra, fazendo com que a negatividade nunca prospere. Pode ser na pior situação possível, que inclusive na minha, que eu passei por uma amputação, para quem não pode nos enxergar, eu estou com uma camiseta listadinha, uma bermuda cinza, uma perna boa e uma de titânio. Então, assim, eu fico extremamente honrado de poder participar dessa roda e dizer, trabalhei no SBT, quando era TVS, durante anos e anos e anos, trabalhei com o Silvio Santos, trabalhei na Rede TV com o João, que é o diretor desse estúdio, que é um cara espetacular, faço rádio desde 1999, já trabalhei em várias e diversas rádios, sempre com um único intuito, fazer com que as pessoas achem graça daquilo que às vezes não é tão engraçado. Muito legal. Nossa, eu acho que a Simone tem muito a concordar aí com essa fazer graça. Você que trabalha aí para promover a saúde, eu acho que essa fazer graça é uma ferramenta poderosíssima, né? Super poderosa. Eu até postei essa semana nos meus stories uma foto que me mandaram eu dando uma risada e aí eu postei e escrevi. Para quem não me conhece, eu sou assim quase o tempo todo. Porque eu acho que o riso é uma ferramenta de fato muito poderosa para baixar guardas, para estabelecer vínculos. Quando você chega com um sorriso, quando você chega com humor, é muito difícil que a outra porta fique fechada. É verdade. Sabe, assim, óbvio que existem algumas portas que não estão dispostas a se abrirem. E aí a gente precisa de outras ferramentas. Mas ali no dia a dia, naquelas ligações corriqueiras que a gente estabelece, um sorriso, uma graça, um humor, ele simplesmente é uma medida muito imediata de conexão. É muito difícil você não parar para olhar por mais uns segundos para alguém que está rindo para você, ou para alguém que te contou uma história engraçada, ou trouxe de forma engraçada algum fato que aconteceu. Eu sobrevivo disso, assim, é o que me move todo dia, assim, eu acordo e vejo memes. Olha que bom. Eu sobrevivo disso e vivo disso e pratico isso o dia todo, porque como é engraçado, né? Eu nunca tive problemas que normalmente pessoas teriam, justamente por eu ter, que eu considero isso uma arma. Você consegue desconstruir qualquer pessoa no momento em que ela está numa situação na qual ela acha que não é merecedora daquilo, e com humor, e com uma palavra bacana, e com um jeito engraçado de ser, você consegue desconstruir aquela mágoa, aquela tristeza e aquilo que talvez a pessoa por alguns segundos consiga tirar de lado e ver de uma forma diferente. Então, eu considero isso uma arma. Eu ensino isso para o meu filho. Eu brigo com a minha mulher o tempo inteiro, que ela fala, nossa, você é engraçadão, hein? Entendeu? Mas eu acho muito bacana eu tentar isso o tempo inteiro, porque olha o teu sorriso, que lindo, e olha o sorriso dessa mulher, que lindo. Então, assim, se eu não conseguir puxar isso dela, eu estou perdendo esse quadro, essa janela, e eu estou perdendo essa aura boa que está ao teu redor e que eu vou só ganhar com isso. Eu não vou perder jamais. Enfim, caminhar de uma forma mais assertiva. O nosso assunto aqui é sempre pensando em como que eu posso melhorar o mundo, né? Como que eu posso melhorar as relações, né? Então aqui a gente tem uma médica, a gente tem um doutor da saúde também aí com essa brincadeira toda, porque isso é um tratamento para a saúde. Eu queria muito que a gente conversasse um pouco do nosso ponto de vista, como que a gente pode ajudar a construir um mundo melhor, né? O nosso trabalho no Change, o trabalho que a gente faz, é muito de conscientização do poder das nossas escolhas, né? Aquilo que a gente escolhe, seja consumir, seja produzir, seja investir, seja trabalhar, né? O poder que a gente tem nas mãos de transformar o mundo com essas nossas escolhas. E a gente sabe aí que tem muitas coisas para a gente melhorar.
E o recorte que a gente tem feito muito é sobre a questão da inclusão, é sobre a questão da diversidade, da riqueza da diversidade, sobre a questão dos preconceitos, especialmente quando a gente pensar no mundo corporativo. Exato. E eu, assim, convido vocês para falar, porque eu acho que vocês têm um lugar de fala, vamos dizer, muito mais rico do que o meu, porque eu, de cara, por ser branquinha cor-de-rosa, eu sei que muitas portas nunca se fecham na minha frente. Então, assim, eu tenho uma facilidade para caminhar que não é mérito meu, é simplesmente porque nasci cor-de-rosinha, né? Então, assim, como que tem sido isso na vida de vocês? E o que a gente pode aprender até para a gente, quem como eu é cor-de-rosinha e branquinho, saber que a gente tem uma vantagem que a gente deveria, primeiro, estendê-la, se não se desfazer dela, não olhar isso como vantagem, que eu acho que já seria um grande ganho. Então, eu queria um pouquinho aí da ajuda de vocês. Eu gostaria de te ouvir, porque no campo médico, tem uma coisa que eu acho que o mundo está deixando de praticar, e eu quero ouvir muito o que você acha disso. O mundo corporativo e as locomoções, a maneira de tratar, eu acho que eles estão deixando de lado uma fatia muito importante que eu senti na pele, que eu introduzi, ajudei um grupo a introduzir isso dentro de uma emissora de TV, que foi o SBT, o lado de trazer eles para dentro da instituição, fazer com que eles façam parte daquilo, que eles não sejam só um número e nem aquele que sabe fazer isso ou aquilo. Então, eu acho que nesse mundo médico, eu acredito, até porque as médicas e médicos têm uma dedicação e um amor inacreditável, e eu senti isso na minha amputação. Eu tenho um médico hoje que eu tenho verdadeira loucura por ele, que é o cara que me tratou, que eu senti nele todo o amor e o carinho que essa profissão estende. Mas eu acho que falta a inclusão e, principalmente, o humor dentro desses momentos que são extremamente críticos e dramáticos. Queria ouvir muito o que a doutora tem para dizer a respeito disso. Bom, eu acho que a gente começou a avançar recentemente nessas discussões, nessas conversas, né? Essa fala que você trouxe super importante. Há 5 anos provavelmente não existiria, porque a gente vem abrindo essa conversa, falando mais abertamente sobre isso, de muito pouco tempo para cá, né? A gente tem aí dados e estatísticas do IBGE, por exemplo, sobre o racismo no Brasil há décadas, né? Que 80% das pessoas consideram que o Brasil é um país racista, mas só 20%, eu acho, se consideram racistas. Então é uma conversa que não bate. Então a gente começou a trazer essas discussões agora, e é muito importante que as pessoas brancas, por exemplo, elas entendam que existe um privilégio em ser branco. Independente de você ser branco pobre ou ser branco rico, existe um privilégio. E isso não diminui, por exemplo, o que você faz em termos pessoais, o seu esforço, a sua aplicação em conseguir as suas coisas, o tanto que você batalha, o tanto que você estuda. Isso não são coisas separadas. O fato de você nascer uma pessoa branca já te predispõe a um lugar na sociedade. E aí, independente de todo o resto que você vai fazer, existem alguns lugares, alguns marcadores que são próprios disso. Por outro lado, o fato de você nascer uma pessoa negra também te põe alguns marcadores, como, por exemplo, menor acesso à saúde, falando da sociedade brasileira, né? No Brasil como país. Menor acesso à saúde, menor acesso à educação, maior índice de adoecimento crônico, você estar mais propenso a ser vítima de violência, todos os tipos de violência, violência obstétrica, violência urbana, violência policial, todos os tipos de... Então, assim, existem marcadores que a hora que você sai do útero, eles já saem com você, né? Então, isso, para começar a conversa, a gente precisa ter muita consciência disso. E isso são marcadores sociais, não independem do que eu quero, independem do que você quer, independem do que eu tenho de propósito, do que eu tenho de vontade, do que eu tenho de preguiça, independem. São marcadores. A partir daí, a gente consegue construir coisas com maior ou menor dificuldade, que é o que você falou. Você sabe que tem portas que não vão se fechar para você, pelo menos não de cara.
Pode ser que você entre e por você ser mulher, essa porta se fecha lá na frente. Sim, exato. Porque a gente aí lida com uma intersecção de coisas e de preconceitos, né? Que é racismo, machismo, misoginia, etarismo, que a gente sabe muito bem que a gente está começando também uma discussão muito incipiente sobre isso, gordofobia. Enfim, a gente tem aí um combo de coisas que, à medida que você vai caminhando, as portas vão se abrindo ou fechando. Mas, inicialmente, algumas portas vão estar abertas sempre para você. Quando a gente tem consciência disso, o contrário de privilégio é responsabilidade. Então, a gente precisa... Eu sei que isso acontece, então, o que eu posso fazer como pessoa para que uma porta que ficou aberta para mim não se feche para quem veio atrás de mim? Né? Exato. E uma das coisas é promover discussões. Você, a partir do momento que você adquire consciência, a promoção de discussão para o letramento social, eu considero a educação como uma das ferramentas mais importantes de transformação social. Se a gente não fala sobre as coisas, elas não vão mudar. Se a gente não provoca desconfortos, se a gente não cutuca, a gente não assiste a transformações. Eu enxergo muito assim, eu nunca vejo mudanças acontecendo da conformidade. Sim. Não, exato. Elas vêm da inconformidade, elas vêm do desconforto. Não, vamos dar nome às palavras. A gente está falando de racismo, vamos falar de racismo. A gente está falando de homofobia. A gente precisa dar nome às coisas, trazer as estatísticas, trazer os dados. E dentro da medicina, por muitos anos, eu me senti extremamente sozinha. Porque eu não conhecia outros médicos, outras médicas negras. Eu agora tenho um grupo maravilhoso. No meu grupo hoje, nós somos mais de 300 médicas negras. Olha que maravilha. Tem um grupo de WhatsApp que a gente... é espalhado no Brasil inteiro, mas a gente tem um grupo que é baseado em São Paulo e nós saímos juntas, a gente cozinha juntas, a gente sai, se fortalece, mas existe uma grande solidão na caminhada porque o acesso é muito difícil, porque as portas estão fechadas. E as portas estão fechadas desde que você entra na escola pública lá no primário e você vai ter que lidar com uma situação que não vai permitir que você seja competitivo. A menos que você tenha toda uma conjunção de fatores que, apesar e a despeito das situações, você consiga ultrapassar aqueles marcadores, que eu considero que é o meu caso. Eu não aceito, por exemplo, ninguém me usar como token. Ah, você conseguiu, todo mundo conseguiu. Não é bem assim. Uma conjunção de fatores. Eu fui criada numa cidade super pequena, em Minas, que a escola pública era super boa. Eu tive excelentes professoras de primeira infância. Eu venho de uma família que meu pai e minha mãe não estudaram, mas assim, eles tinham muito claro ali. Meu pai sempre falou, ninguém vai namorar, ninguém vai trabalhar para ninguém, ninguém vai limpar o banheiro de ninguém, vocês vão estudar. Todo mundo aqui vai estudar. Então, existe uma conjunção de fatores que talvez te facilitem, te possibilitem caminhar, avançar um pouco mais? Existe, mas via de regra, as portas estão fechadas. E eu acho que fazer essa discussão, né, falar sobre essas coisas muito abertamente, é o começo da nossa jornada para transformar esses dados, essas estatísticas e esses cenários que a gente vê por aí. Mas dentro desse cenário, você falou, querendo ou não, eu não estou dizendo que isso aí é uma vantagem ou não, mas foi um privilégio você ter nascido onde nasceu. Eu acredito. Até porque, se a gente pegar esse local e trazer esse local para uma cidade como São Paulo, ele talvez perca um pouco dessas qualidades todas, né? Da força, né? Exato. Então, a doutora teve um privilégio extraordinário e eu acho que esse é o grande problema de cidades como São Paulo. Aqui se dispersa muito aquilo que realmente tem que ser levado em consideração. E aí as pessoas acabam passando por cima e acabam não vendo, até porque a cidade promove algo que as pessoas que vivem num outro local não têm a consciência disso. Aqui uma pessoa sai 5 horas da manhã de casa com uma marmitinha e volta 9, 10 horas da noite. E então, parece que isso é normal, né? Exato, como se isso fosse e acabou humano, ficando né? normal. De ser saudável. Exato. Eu, pela minha condição, eu adoro muito pegar transporte público e os aplicativos. E eu vejo a condição das pessoas que elas entram
num sistema de manada em prol de dizer que mora numa cidade como São Paulo, pela justificativa de que aqui ela pode vencer de melhor maneira e mais rápido do que num outro local, e se sujeita a todas essas agressões, né? Então, é uma cidade que não te leva a ter uma condição de vida na qual você possa pensar que você realmente faz parte de um determinado sistema e que você pode vencer, né? Então, é uma judiação, eu penso, quem mora numa cidade como São Paulo. É um preço muito caro muito morar alto, numa é um cidade preço. assim, né? Isso. Acho que a gente não se dá conta do quanto a gente adoece. Exato. Eu falo, hoje eu moro um pouco no Brasil, um pouco em Portugal. E assim, entrar em São Paulo, cada vez que eu volto da vida que eu levo em Portugal, onde faço a vida a pé e de bicicleta, a gente adoece quando Adoece. volta. Né? Porque você fala assim, como que eu posso achar que é normal, entendeu? Andar com tanta preocupação. Bom, só sofrer do trânsito que a gente, né? O tempo que a gente perde Não, de o acúmulo do trânsito. transporte. E as pessoas né? agressivas em todos os É. espaços, né? Porque aí você fala assim, ah, não, mas fizeram ciclovias. Sim, não dá para andar de bicicleta Não. na São ciclovia. Paulo Eu não é uma posso. cidade Nossa, que eu não morro se Porque eu anda vou de morrer bicicleta. atropelada na ciclovia. Exato. Porque a violência e a agressividade de todos nós, ela está presente na hora que você está andando a pé, de bicicleta, de carro, porque é todo mundo assim, um querendo passar por cima do outro para tentar chegar mais cedo. Exato. Então, assim, a gente, quando vê, a gente se agride o dia inteiro para tentar alcançar. Então, assim, é saudável viver assim? Não, Será que de fato a gente precisava ter saído tanto dos outros espaços do nosso Isso. planeta, do nosso país gigantesco? Exato. Por que pra não entender- retornar aos lugares na qual você saiu? Exato, e por que não repensar a cidade de modo que ela seja menos agressiva, né? De modo que ela seja mais acolhedora para as pessoas. Por que as pessoas precisam atravessar a cidade para ter emprego lá do outro lado? Exato. Por que a gente não consegue repensar o espaço urbano de modo que as pessoas consigam viver num entorno de Exato. uma hora? Isso. Exato. Sabe, trabalhar, estudar, fazer a vida, se divertir, né? Uma vez eu tava fazendo uma ação num céu lá de Capão Redondo, eu acho. E aí a gente estava conversando lá com as crianças e a maioria absoluta delas nunca tinha ido no Parque Ibirapuera. Exato. Porque é uma cidade tão grande que para você ir no principal parque da cidade, você tem que atravessar a cidade, fazer uma viagem que não é acessível financeiramente para uma família que quer juntar 3, 4, 5 pessoas e vir passar o dia, né? Então a cidade eu vejo ela como muito agressiva, não só pelas distâncias, mas pelo valor monetário que carrega, pela violência urbana, assim, são várias coisas que fazem com que a gente não consiga de fato viver bem, porque quando você gasta, né, o trabalho já é uma coisa central na nossa vida, são 8 horas para quase todo mundo, pelo menos 8 horas trabalhadas. Mas 3 horas, 2, 3 horas de deslocamento, praticamente você acabou com o seu dia. Porque você tem que dormir, tem que descansar. Que horas você vive? Que horas você se relaciona? Não, e aí entra o fator da mágoa pessoal, né? Porque a pessoa vive nessa redoma, nessa constância, e olhando para o lado pessoas que estão vivendo coisas que ela gostaria de viver. E aí eu acho que entra um grande problema da medicina, porque esse acúmulo de mágoa e esse acúmulo daquilo que você não realiza vai bater na doutora. Vai chegar um momento que ele vai explodir de alguma forma. E aí ele vai chegar lá. A medicina do estilo de vida, ela trata basicamente disso, né? De Exato. como a gente vive. Um dos pilares é o manejo do estresse, e isso que a gente está falando em relação a viver nas grandes cidades traz uma carga de estresse muito grande, mas assim, mais de 75% das doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, o que não é infecção, são causadas pelos nossos hábitos de vida. Então, o diabetes, o câncer, o infarto, o derrame, são causados, mais de 80% dos casos, Olha isso. beira 80% dos casos, são causados pelo estilo de vida que a gente leva. Então, assim, estar numa cidade igual São Paulo é um fator de redução de longevidade. Exatamente. Porque você vive desse jeito, estressado, magoado, igual você trouxe antes.
estamos extremamente reativos e agressivos Sim. uns com os outros, É. porque a gente não consegue zerar É. o estresse. É. Você não é que você passa por aquilo um dia e no outro dia você... Nossa, poeira, nossa, ontem foi um dia terrível. Eu gastei 3 horas no trânsito e aí no outro dia a poeira baixou e você tem... Não, você leva de um dia para o outro um acúmulo de estresse e de mal viver, né? Eu brinco que eu falo que em São Paulo, quem mora em São Paulo, a gente sobrevive a São Paulo durante a semana. Isso. E quem pode, sobrevive à saída do fim de semana, que cada dia é pior, né? A Exatamente. viajar para algum lugar para ter um pouquinho de paz no Isso. sábado e domingo. Que é uma suposta... Aí depois sobrevive a viagem de volta, que é terrível também. Exato. E vamos de novo continuar. Quer dizer, eu acho que tem um equívoco nosso como humanidade de imaginar que só esses grandes polos é que vão produzir o, sei lá, o sucesso, A o sua significado satisfação de da vida, sua existência. né? Que não é verdade. Não é? Não é Acho que verdade. tem um equívoco. Então É. a gente se aglomera e se ataca e se mata, né? E se agride em busca de uma realização que talvez não seja Que não é essa. real, né? E tem alguns, né, marcadores, como você fala, assim, que sinalizam que a gente está fazendo alguma coisa errada. Sim. Né? Por exemplo, quando a gente fala da área da saúde, recentemente a gente conviveu aí com um problema de saúde na família e tivemos, vamos dizer, um contato muito próximo com o quanto a própria área da saúde está organizada de uma forma muito cruel e onde você pode ir nos melhores hospitais de São Paulo, não importa o quanto você vai gastar ali, e você não recebe o melhor atendimento em termos humanos. Porque, na minha visão, os clientes dos hospitais hoje não são mais os pacientes. Os clientes dos hospitais são os médicos. Exato. Os pacientes hoje fazem parte de uma engrenagem mesmo para o sistema de saúde funcionar. Então, assim, por quê? Porque a área de saúde foi transformada numa indústria mesmo. É uma empresa de produzir, então o paciente é só uma ferramenta para esse sistema funcionar. Tem E alguns hospitais que eu acho que deviam chamar banco. Banco hospital tal. Porque Mas isso é muito complicado. Não Meu é? pai era médico, por exemplo, então ele sempre falava, ele falava assim, medicina é mais uma vocação do que uma carreira. Né? Eu acho que o médico que quiser olhar para a medicina como uma carreira mesmo que ele vai construir e galgar aí seu crescimento, pode perder a qualidade de ser médico, que é dessa dedicação ao outro como primeiro movimento mesmo. Exatamente. E, de fato, abre mão da sua vida pessoal. Às vezes até exageradamente, Sim, né? Um sacrifício, você sacrifica a sua relação pessoal em prol daquela Eu não dedicação sei, ao outro, né? Eu não Sei sei lá. se vocês sabem, mas a expectativa de vida do médico brasileiro é de 10 anos menos do que a população em geral, e É da mesmo? médica brasileira é de 20 anos menos do que a população em mesmo, geral, doutora? considerados os mesmos níveis socioeconômicos. Meu Então, Deus. a gente tem alguma coisa muito errada quando você sabe, quer dizer, são pessoas que têm um bom nível socioeconômico, teoricamente poderiam ter acesso a boa alimentação, a boas práticas de saúde, e em teoria isso resultaria em longevidade. Mas o que a gente vê o CFM liberou essa pesquisa, acho que já é o segundo ano, a segunda vez que essa pesquisa é liberada, foi liberada recentemente, e é muito chocante, porque você vê que tem uma coisa muito errada aí, né? Quando você pensa que um grupo de pessoas, pela profissão que faz, vive 10 anos menos ou 20 anos menos. É 59 anos a expectativa de vida da mulher médica brasileira. Surpreendente. Assustador. É assustador, E assim, a gente não pode individualizar essa questão, porque eu conheço médicos excelentes, maravilhosos. Você mesmo falou que o médico que te tratou num momento extremamente delicado foi maravilhoso. Eu convivo com pessoas que são extremamente dedicadas, extremamente capazes. Então, é muito importante que a gente frise que não é sobre indivíduos, é sobre o grupo, enquanto grupo profissional, aonde está sendo levado, né? E o que está sendo posto ali como medida de sucesso, por exemplo. Não seria o sistema também, doutora? Porque, por exemplo,
O médico que me tratou, e tem outros médicos que estavam ao lado dele, até de certa forma iniciando, os caras tinham que trabalhar em 3, 4 hospitais. Então, eu acho que isso também é um gerador de um problema psíquico interno que talvez ele vá para diferentes regiões e existam diferentes problemas que ele, além de ter que administrar a doença, ele também tem que administrar a cabeça deste lugar na qual ele está exercendo a medicina. Então, assim, na minha cabeça, e é aquilo que eu conversava, eu fiquei 60 dias internado, deu para bater papo, para arrebentar. Então, eu conversava muito com esses médicos que vinham em nome desse médico-chefe, vamos dizer dessa forma, e eles contavam que eles estavam no hospital que eu estava, e à noite eles estariam num hospital bem mais afastado, numa região perigosa, na qual ele trabalhava não sabendo quem que ia bater na porta dele, se era um cara que estava com problema mental ou com uma má intenção. Então, isso também não gera esse problema. É todo um sistema, né? Eu acho que tudo que a gente faz, praticamente tudo que a gente até é fruto da socialização. Então, o que a gente recebe de mensagem externa ao longo da vida, da infância, da juventude, da faculdade, define muito quem a gente é, como a gente vai praticar a profissão e até a profissão que a gente escolhe mesmo, né? Então, assim, o médico, ele desde a formação, existe essa ideia de que o médico precisa ser uma pessoa bem-sucedida, de que ele precisa morar num lugar tal, de que ele precisa dirigir o carro tal, né? A gente tem inúmeras histórias de, paciente viu um médico chegando com um carrinho velho e falou, nossa... E assim, qual o problema de você estar dirigindo um carro velho? Não tem nenhum. Qual o problema? Então, existe essa medida de sucesso que Não, acaba... quase que até uma vez, sabe que eu percebo, porque família toda de médico, meu avô era médico, meu pai é médico, meus irmãos são médicos, e assim, o médico também não pode ficar doente, né? Não, e não pode nem contar que fica. Não pode. Então eu falo assim, por que ele não pode ser um ser humano? difícil, né? Não é com todas as... E é isso, precisa... bem... Porque quando você fala da questão do médico precisar ter, né, morar não sei aonde, ter um carro assim, eu acho que aí talvez não seja exclusivo do médico. Eu acho que o ser humano bem-sucedido de grandes cidades, né, eles têm essa pressão e ela é demonstrada a partir daquilo que você consome. Exato. Né? No começo da nossa conversa, a gente estava até falando, né, como o consumo nos define. Exatamente. Né? Assim, porque, então eu consumo essa pulseira, eu consumo aquele relógio, eu consumo esse óculos. A gente se mede um pouco pelo que a gente consome. Você acaba criando, né, uma caracterização daquilo que você imagina que seja algo bem sucedido mediante a estampa daquilo que você vê. Exato. E é uma pena isso. Exato. Eu até, no livro que eu escrevi, que é sobre o consumo consciente como porta de entrada mesmo para uma consciência da nossa responsabilidade para um mundo melhor, eu até cito uma autora americana que brincou com a máxima, né, do penso, logo sou, penso, logo existo, né, logo sou, pro consumo, logo existo. Sim. Que nós estamos numa sociedade que fez essa transferência, quer dizer, não importa mais o que você estudou, o que você sabe, o que você pensa, mas a gente é definido e se define pelo que a gente consome. Quer dizer, é bastante complicado, né? Complicado, perigoso, e você cria subvertentes disso, porque se você às vezes não consegue atingir exatamente aquele produto que você acha que é merecedor, eu sempre levo essa palavra porque as pessoas se colocam numa condição de ser merecedora. Porque se determinada pessoa tem, por que eu não posso ter? Quando você chega nesse quesito, você não conseguindo atingir aquilo na qual você pensa que é merecedor, você vem para uma subvertente. E aí você vem utilizando, comprando e adquirindo coisas que são muito mais problemáticas e que deterioram muito mais o planeta ou as pessoas de uma certa forma do que aquilo que seria o real. Então, eu vou citar o exemplo que a gente começou a bater papo da tal da bolsa que vocês amam. De repente, a pessoa que mora e ganha
um valor menor na qual ela poderia ganhar, ao invés dela comprar a bolsa sustentável, numa loja bacana, que tem todo um selo, ela vai lá, eu não estou denegrindo, pelo amor de Deus, mas ela vai lá na 25 de março e compra uma réplica igual, para ela mostrar para as pessoas que talvez ela tenha conseguido Exato, adquirir e chegar nesse patamar. porque ela sabe que ela se sente definida pela bolsa que ela está levando, Aham. muitas vezes em vários espaços. Eu brinco que eu falo assim, eu sou da época, eu nasci em 60. Eu sou da época onde a etiqueta das nossas roupas não aparecia. Exato. Pois é. Entendeu? Depois que nós viramos outdoors ambulantes, né, onde a gente não a gente paga para mostrar, né, para fazer Para propaganda dizer para pra- as pessoas que você está usando, né? Quer Que é uma dizer, coisa é isso. ridícula, Eu né? tento evitar o máximo. Eu também, é. eu Assim, odeio quando isso. tem muita, aparece muito Exato, assim, hoje em eu dia já, você fica correndo é, atrás, quando você percebe, vamos dizer, o quanto a gente se emprestou, por isso que eu falo, a gente é responsável Exato. pelo mundo estar como está. exato. E olha que Porque às vezes a interessante, né? gente não se deu conta de que a gente estava produzindo isso. A hora que a gente acha que se a gente não tiver com a marca certa, da roupa certa estampada na nossa roupa, a gente não vai ser valorizado devidamente. Exato. Né? Eu Quer tenho uma dizer, esposa de um amigo que ela é estilista de grandes marcas do mundo. E ela estava me contando, a semana passada eu achei isso tão interessante, que as grandes marcas do mundo, elas estão retornando naquilo que você acabou de dizer. Por quê? Deterioraram tanto a marca, colocaram a marca em condição tão fútil e tão, de uma certa forma, irrelevante, que eles estão agora aderindo ao contrário. As grandes marcas, elas não vão ter daqui a um tempo os nomes estampados nas roupas. Olha que interessante isso. Porque elas passou do ponto. não, elas não têm mais como controlar Exato. um determinado nome numa qualidade ruim. Exato. Perdeu-se a estratégia. Então, eles vão retornar daquilo que você acabou de dizer para voltar o que era o legítimo. Olha que louco, que interessante. É? Não é? Eu achei isso extraordinário. Interessante mesmo. Não, é uma forma da gente, sei lá, tentar chegar num lugar onde a gente não se avalie pelo que a gente consome, Exato. né? Consome, Essa né? máxima dessa Exato. americana. E que eu você achei compre pela espetacular. qualidade, de repente, de uma marca que você admira, pela qualidade, não pela estampa ali, né? Exato, Exatamente. Mas voltando no que você falou sobre os hospitais e as engrenagens, né? Eu vejo isso como uma questão de sustentabilidade. Assim, a longo prazo, isso não se sustenta. Se a gente não repensar todo o sistema de saúde, a gente tem custo altíssimo para tudo funcionar, né? Altíssimo. Seja no serviço público, seja no serviço privado. Tudo hoje demanda grandes exames, grandes medicamentos caríssimos e muito raramente a gente fala em prevenção, que é o que é sustentável. É verdade. Né? Ao invés de você ter, né, um gasto altíssimo tratando uma doença a partir dos 60 anos, você pode fazer uma promoção de consciência de uma vida mais saudável, que não custa nada. Exato. E que vai retardar o uso desse sistema caríssimo até os 70, 80, vai. E às vezes nem vai precisar usar. Então, assim, eu olho para isso com muita preocupação, porque eu não vejo ainda discussões sobre isso. E para quem está dentro e para observar, é assustador o caminho que as coisas estão tomando. Primeiro, porque a tecnologia acaba interferindo bastante na relação interpessoal. A tecnologia leve, que eu costumo dizer que é a tecnologia humana, que é aquele olho no olho, é o toque, é o afeto, é a conversa com o paciente, com os outros colegas de trabalho. A tecnologia hard, né, que é a tecnologia propriamente dita, vem ocupando muito esses espaços, né? Hoje você coloca lá um aparelho de pressão no braço do paciente e fica lá fazendo medidas automaticamente o dia todo. A enfermagem não precisa mais entrar ali ao longo do dia, dependendo do lugar, e ter aquele momentinho ali que, às vezes, a pessoa está sozinha no quarto e acalentava. Né? Então, a gente tem perdido muito e eu acho que a gente precisa retomar
esse caminho aí, onde a gente estava de fato próximos uns dos outros, mesmo nesse momento de acesso à saúde. E eu acho que até a facilidade, né, de se comprar remédio, né, doutora? Porque hoje comprar remédio virou algo, de certa forma, como gostoso até. Porque as grandes redes de farmácia fazem algumas promoções que dá vontade de comprar. Não, não, mesmo você não Bonitinho, tendo coloridinho, nada. né? É, porque você tem a cesta que tem esse, aquele outro remédio, que você pode ser que tenha um dia esse problema, e você já vai ter em casa por um preço Você sabe que o mínimo. Brasil é um dos campeões de automedicação, né? Nós somos Exatamente. campeões de automedicação e de tomar o remédio do vizinho, do amigo, ou porque leu, ou porque viu no Google, e aí a gente vai lá e compra e toma. Não, quando você vê uma promoção, isso é uma coisa que eu acho inacreditável. Eu não vou citar nomes, evidentemente, mas todos vocês devem ter isso na memória. Dia tal é o dia da promoção do remédio. Então, isso é uma coisa que eu fico olhando, eu falo, minha Nossa Senhora, a gente não está fazendo uma promoção de comprar uma laranja mais barata, né? Não, a gente está fazendo uma promoção, sei lá, do determinado remédio que no dia tal ele vai estar com preço excelente. Então, vamos nos preparar para que nesse dia a gente consiga comprar ele mais Precisa ou não, barato. né? Precisa ou não, Precisando mas ou não, é? tem que Exato. ter em casa. Exato, Não, mas é isso verdade. passa muito também pelo pouco acesso que as pessoas têm ao sistema de saúde. Exato. A uma equipe multidisciplinar, não só um médico, mas a toda uma equipe multidisciplinar de saúde. Então, na cabeça do brasileiro, né, que ele pensa, vou ter que me virar sozinho, então já vou deixar guardado aqui. Exato. exatamente. Vai que eu Porque tenho. vai que eu tenha, porque Eu já a vou- gente sabe que não é tão simples. Aham. Né, para as pessoas de baixa renda, por exemplo, ter acesso uma equipe de saúde. Exato. A gente tem cidades que está tudo muito bem estruturadinho ali, o médico de família, a equipe multidisciplinar de saúde, né, de família e comunidade, mas tem lugares que você não tem ninguém. É. Né? Que não tem alguém que chega ali. Então a pessoa já fala, nossa, a promoção vai chegar, eu já vou me prevenir, porque Exato. se eu tiver alguma coisa, pelo menos eu já tenho remédio. O resto eu corro atrás depois. Você vê que isso é uma engrenagem que ela é extremamente difícil de quebrar, né? Não, então, porque ela E aí é, existe ela um aproveitamento, né? Exato. Não, e é porque ela faz parte de todo um sistema e um modelo de existir, que é o que a gente está aqui querendo refletir, questionar. Será que a gente não passou do ponto? Acho que passamos muito do ponto de visar um progresso, de visar tudo isso. Acho que a gente passou um pouco do ponto e hoje a gente é um pouco, vamos dizer, vítima das escolhas que a gente fez. Então, assim, eu acho que a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando, seria extraordinário. mas acho que não podemos mais. Vamos ver se a gente marca uma outra conversa num outro dia, porque está muito gostosa. Foi muito importante tudo isso que vocês trouxeram, mas realmente a gente precisaria ir finalizando. Então, acho que eu gosto muito de aproveitar essa hora do finalizar para pedir para vocês assim deixar uma mensagem, um toque mesmo para quem estiver nos ouvindo de como é que eu posso acordar para isso que a gente tratou aqui e amanhã já ter um posicionamento pelo menos pessoal, cada um de nós que estiver ouvindo, para a gente fazer diferente, para a gente ajudar para que isso avance. Se vocês puderem finalizar com essa mensagem. Bom, eu acho que eu finalizo deixando uma pergunta para as pessoas. O que é progresso para você? O que é sucesso para você? O que é sucesso na sua vida? É ter tempo? É ter boas relações? É viver bem? É conseguir ter um nível de estresse que você consiga manejar? É conseguir pensar que você está trabalhando por uma vida mais saudável, mais sustentável e que vai te levar a ter saúde no futuro, por exemplo? Ótimo. Porque para mim sucesso é isso, assim, como é a minha vida hoje? Exato. Um dia, por exemplo, que eu não tenho um tempo livre para estar com a minha filha ou para sair com os meus amigos, é um dia perdido. Não interessa quanto eu ganhei naquele dia, não interessa o que veio de é um dia perdido. Ótima. Então, ótima assim, pensar provocação, o que é muito. progresso. Porque às vezes a gente acha que o progresso só está naquele lugar onde a tecnologia está no auge, onde os últimos avanços chegam primeiro. Mas não necessariamente quem está morando lá embaixo, no litoral, na praia, de repente o progresso está lá. Ou ela também. necessite, né? É. Não é? Exato. E o sucesso pode estar numa vida Exato.
com menos Exato. consumo, menos correria, menos agito, menos estresse, Menos menos informação. menos informação, muito importante, É e necessário. menos ter, É. né? Mais ser. É isso. Olha, antes de mais nada, eu queria estar num papo desse todo dia. É muito gratificante, é muito bom pensar que pessoas pensem em como melhorar a vida das pessoas, né? E com palavras, que é coisa primordial que eu acho na vida. Então, assim, eu gostaria que as pessoas refletissem sobre o positivismo diário. A gente vive num negativismo muito grande, constante, diário. Então, dentro da minha profissão, eu tenho que tentar extrair desse negativismo o positivismo e fazer com que as pessoas achem graça disso. E eu gostaria muito que as pessoas pensassem dessa maneira. Pensa no positivo. Você já vive com o negativo. Você acorda com o negativo. Então transforme isso num positivismo. É aquela frase que é tão banal, mas que eu acho que é tão importante. Faça do seu limão uma limonada. Porque você vai tentar fazer com que a sua vida fique mais leve, porque em determinados momentos e situações você não tem por onde correr e nem para onde ir. Então, se você não tentar forçar e fazer com que esse negativismo se transforme num positivismo e principalmente numa graça, aí fica mais pesado. Gente, super obrigada. Foi uma delícia ter vocês aqui e vamos marcar mais uma, né? Muito obrigada. Até a próxima, então. Obrigado. Obrigada pelo convite.